Olá, você! Estamos aqui mais uma vez iniciando o nosso programa de coração para coração. É do coração de Deus para o nosso coração e para o seu coração. Então, vem conosco, porque hoje nós vamos falar sobre: está preparada para a batalha? Nós estamos preparados para essa batalha. E você? Vem com a gente, pega o teu café, a tua água, mergulha aqui conosco nessa conversa, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui com ferramentas poderosas para que, se você ainda não está preparada, ficar preparada. E eu quero começar com o Salmo 144:1, que diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja. Em outras versões fala batalha, luta, combate, e os meus dedos para a guerra. Então, queridas, nós vamos falar um pouco mais sobre isso e onde a gente vai ter a certeza que nós estamos preparadas. Quais ou preparadas, né? Quais as ferramentas que nós podemos usar para estar nessa guerra? Porque existe uma batalha dentro de nós, uma batalha ao redor de nós, uma batalha no mundo. Né? Então, fica com a gente aqui, que com certeza você vai ser bastante inspirado. E hoje eu estou aqui com a minha amiga Márcia Romero, mais uma vez. Gratidão mais uma vez pelo seu tempo, por estar comigo juntinho nessa parceria, para abençoar você que está aí do outro lado. Fala conosco, Márcia. Olá a todos, bom dia, que é bom dia, onde você estiver, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz mais uma vez de estarmos aqui. Minha voz ainda está sendo cuidada, mas ainda consigo falar e realmente hoje vai ser um assunto que vai nos ajudar muito a caminhar no nosso dia a dia, porque a batalha, como a doutora falou, vem de todos os lados, ela vem de dentro para fora, ela vem ao nosso redor e ela vem na atmosfera, né, no mundo espiritual. Então, vamos ver aqui se a gente consegue, conversando, a gente consegue dar para você umas dicas sobre as nossas próprias experiências. Então, fica com a gente, tá bom? Olha só, quando eu estava preparando esse tema, me veio à mente falar sobre ciclos. Eu acredito que nós vivemos ciclos. Pode ser chamado de estações também. Né? A gente começa e termina ciclos. Tem pessoas que não terminam os ciclos, não fecham os ciclos. Mas sempre que nós estamos iniciando um novo ciclo ou uma nova estação, nós vivemos batalhas, nós vivemos desafios. Esses ciclos, eles são propositais para que a gente suba um novo nível, não é? Amadureça, ou espiritualmente, ou emocionalmente, cresça de alguma forma. Se você está vivendo um novo ciclo, provavelmente você está encontrando alguns desafios. E quando nós encontramos esses desafios, a maioria de nós somos paradas, somos enfraquecidas, a nossa fé às vezes é abalada, e é por isso que é importante falar desse tema, porque o Senhor já nos adestrou para essa batalha. Porque se nós estamos fazendo algo dentro do propósito dele, claro, nós vamos viver lutas, nós vamos viver desafios. Jesus já disse isso para nós, né? No mundo terás aflições, porém ele venceu o mundo, porque ele venceu o maligno. E nós também já temos registrado a nossa vitória. O bom dessa história é que nós somos o único povo que entra numa guerra sabendo que a vitória já foi certa, É porque ele verdade. venceu por nós. Porque não é na minha força nem na força da Márcia, é na força de Deus, É não verdade. é? Então, quando eu fui ordenada, em 2005, e eu nunca esqueci dessa experiência. Na noite da minha ordenação, foi aquela coisa maravilhosa. As pessoas diziam assim: você está tão feliz, um brilho tão grande no seu olho. E eu dizia assim: eu sei, porque eu estou dizendo sim para o chamado de Deus para a minha vida. E quando eu fui convidada pelo meu pastor para ser ordenada, eu olhei para ele e disse assim: o senhor está me chamando por causa do meu marido? Ou é porque o Senhor falou com você sobre esse chamado para mim? E ele assustou com aquela pergunta tão ousada. E ele disse: Josi, você tem o chamado. E eu relutei para aceitar até quando eu disse o sim. Então, naquele momento da consagração, era aquela alegria de ter confirmado algo que Deus estava me chamando. E aí, na noite dessa ordenação, eu tive um sonho. E nesse sonho foi muito ruim, foi uma experiência espiritual, onde eu era levada de forma bem estranha e vivido uma experiência ali que eu nunca tinha vivido antes.
Acordei, então, assustada, dizendo assim, Jesus, eu não assinei o contrato nessa cláusula, eu não estava, né, consciente disso. E aí fui falar com uma amiga pastora também, que já estava mais tempo no ministério, para ver o que ela falaria para mim ali. E ela disse assim, não se preocupe, Josi, agora você está lidando diretamente com os líderes. Agora a batalha é outra. E aí eu falei assim, uau! E eu entendi que eu estava preparada para essa batalha, senão Deus não tinha permitido aquela ordenação. E quando nós mudamos de patente, nós recebemos também uma luta maior no mundo espiritual, né? Eu não sou melhor que você, ninguém aqui é melhor. Márcia também já foi ordenada ao ministério, ela fica quietinha, não fala, mas ela também já está nessa outra patente. E ela também vive muitas batalhas. Por isso que esse tema é importante nós falarmos, né? Porque às vezes a gente não tem consciência do porquê nós estamos passando algumas dificuldades, alguns desafios, e às vezes não nos sentindo capaz de estar passando. Por isso eu quero deixar agora a Márcia, introduzir a Márcia nessa conversa, e eu vou continuar aqui com coisas que o Senhor também me passou para estar falando. Mas antes de passar para ela, eu quero te dizer, ó, que se o diabo fala para você, ou o inimigo, ou quem quer que seja, fala para você que não é para você fazer, que você não pode, te diminuindo, dando alguma ideia que não é para você seguir em frente naquilo que você tem convicção que foi propósito de Deus para a sua vida, coloca um tampão nos seus ouvidos. Escuta a voz de Deus. Busca ajuda, busca pessoas de experiência, como eu fiz e fui naquela pastora, para ouvir o que ela tinha para mim naquele dia, porque eu poderia ter ficado assustada e recuado. Então, em Josué 1:9, Deus diz, não fui eu que te ordenei, né? Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo, por onde quer que andares. Esse texto me acompanha durante todos esses anos de ministério. Amém. E é ele que me fortalece no momento da minha fraqueza. Claro que eu posso... Esses dias eu passei um desafio, Márcia me ajudou também em um momento, porque às vezes a gente está lá, olha, é tanto bombardeio que a gente fica... E eu sou um ser humano como você. Eu tenho as minhas falhas e as minhas fraquezas, e eu não me envergonho de dizer isso, porque eu cresço em Deus cada vez que eu me sinto fraca e que eu assumo a minha fraqueza. E aí é um alerta para a gente. Então, a gente precisa voltar e falar, Senhor, aonde que eu não estou ouvindo ou vendo o que o Senhor está me mostrando, né? Então, queridos, vem aqui, continua aí, dá o teu like, deixa o teu comentário, como que você está vivendo as suas batalhas? Já escreve aqui para nós e compartilha esse vídeo com alguém que você entenda que precisa ouvir isso. Continua, Márcia, com a gente aqui. É a pura verdade. Eu acredito que muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, né, a palavra de Deus e se inteirar mais ou menos nesse livro que é o Manual de Vida. E como a doutora Josi falou, Jesus já tinha deixado que no mundo teríamos aflições, mas tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E quando ele fala ele venceu o mundo, aí você fala assim, ué, mas você está falando dele ou de mim? É que quem está nele vence o mundo com ele. Então, isso é muito importante que eu e você saibamos. E quanto a essa coisa de você subir uma patente, de você ser ordenado, eu vou trazer para a vida nossa comum. A gente é solteiro, aí a gente casa. Quando a gente casa, a gente tem uma patente nova. Agora a gente vai cuidar de marido, de mulher, de marido, de casa, homem, de esposa, de prover. Aí depois vem filhos. Olha, outra patente, agora a gente virou pais. Aí a gente agora tem outra responsabilidade. Então, todas as vezes que nós recebemos uma patente nova, são novas responsabilidades. Só que tem pessoas que não gostam, não é pessoas, no mundo espiritual a gente chama de inimigos, que usa pessoas que não estão em Deus, que não querem saber de Deus, que têm um coração mau, enfim, essa força negativa, ela começa a ir contra, e aí vem a batalha, porque você foi escolhido, eu e você fomos escolhidos para ter
um marido, uma casa, filhos, ser pastor, porque ser pastor, gente, ser líder não é fácil, é uma responsabilidade tanto, sabe por quê? Ninguém pensa nisso, é que nem o professor. O que o professor diz dentro daquela sala de aula para 50 pessoas, ele muda a vida daquelas pessoas para o amanhã. Se ele trouxer mais mal pensamentos, aquelas pessoas vão se tornar mais. Mas se ele coloca aquelas pessoas para cima e mostra para elas a capacidade individual de cada um, aquelas pessoas vão mudar o mundo. Então, ser líder, ser professor, ser pastor é muito sério. É muito sério porque cuidamos de pessoas, orientamos pessoas. E aí você pensa que o mundo espiritual está de olho. E aquele que tem um coração bom, vem a batalha, porque o mal quer ir contra o bem. Então, confirmando tudo que a pastora doutora Josi falou, é exatamente isso. Atente para quem você é, o que Deus tem de propósito para você e fique atento para que nesses momentos difíceis você tenha as armas. Existe uma... Eu não sei onde que está, doutora Josi. Existe uma palavra de Deus que fala que nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer. Se você está em Deus, se você confia em Deus, se você espera nele e deixa que ele esteja na sua retaguarda, te empurrando nas suas laterais, te dando as mãos, te sustentando e à sua frente, abrindo os caminhos para que você passe, nenhuma arma forjada contra você vai ter sucesso. E o Salmo 91 também é o meu salmo. A doutora Josi tem o dela, que acompanha ela a vida inteira, que é Josué 1:9. O meu carro se chama Salmo 91, porque ele fala todos os dias para mim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, primeiro eu tenho que habitar com Deus, eu tenho que habitar com Ele, e eu habito. A sombra do Onipotente descansará, e eu descanso, porque eu estou no abrigo dele, no cuidado dele. E lá embaixo é o que mais me deixa feliz, é quando fala, porque aos seus anjos dará ordem para me guardar. Então, eu sou guardada por Deus, e ele determina anjos, desculpa, ele determina anjos para me guardar. Compreenda isso. Eu acredito que muitas vezes a gente sofre por falta de conhecimento. Então, procure entender isso, procure aprender isso, para que você tenha, como num dia de chuva, o seu guarda-chuva, a sua galocha. Quem conhece essa palavra? 1900 e me esqueci. Tem as suas botas contra a chuva e a sua capa de chuva. E aí você vai para a chuva tranquilamente, você entendeu? Então, use a palavra de Deus para proteger você. Use o poder onipotente dele para que você ande no seu caminho sem estar se machucando. E lembre-se que ele dá ordem aos anjos para guardar a você e a mim. Tá bom? É verdade. E, Márcia, esse texto que você falou está em Isaías 54:17. Deixa eu ler para você. Obrigada. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e essa é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Olha isso como é poderoso, não é? É a defesa dos servos. Isso aí é importante. Exatamente. Quem não serve ao Senhor... É só para os servos. Então, você que está aqui com a gente, se você ainda não sabe o que é isso, você pode até comentar aqui e a gente pode te ajudar. Mas a gente já falou em vários outros vídeos, então assiste aí toda essa riqueza que nós temos deixado nesse canal aqui para você. Porque nós estamos aqui cumprindo um chamado de Deus, uma missão, e eu tenho certeza que esses vídeos estão te ajudando. Então, vai lá e escuta mais sobre o que a gente está falando aí. E aí a Márcia falou vários textos aqui, eu quero te deixar também, 2 Timóteo 2:7 diz, Deus não nos deu espírito de covardia, então só resta vencer o medo, querido. E precisamos vencer todos esses nossos medos, porque o medo é que nos impede de seguir.
O medo enfraquece a nossa fé, né? O medo fecha os nossos ouvidos para ouvir essa voz de Deus. Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não conhece o que a palavra de Deus diz, que você está preparado para a batalha, quais os textos que nós temos convicção que Deus está nos defendendo, está na frente da nossa batalha, está nos dando ferramenta, está nos fortalecendo espiritualmente, você não consegue sair, você vai parar e às vezes não completa o ciclo por isso, né? Eu não sei se você que está nos assistindo agora, você já ouviu aquela história do elefante? Você lembra, Márcia, que o pessoal fala muito, principalmente nas palestras de coach, eu falo muito sobre isso, porque a gente fala de crenças limitantes. E quando eles pegam o elefante, por exemplo, no ciclo, né, eles vão lá e pegam o elefante para começar a fazer todos aqueles shows nos círculos. E eles prendem esse elefante, quando é filhote, numa estaca e deixam aquele elefante preso ali. E ele cresce e a vida inteira dele ele sabe que aquele lugarzinho é para ele ficar. Então ele fica só naquele movezinho ali do animal e tal, vai, faz o que ele tem que fazer, volta e fica ali. É claro que aquele animal ele é bem forte e ele poderia simplesmente jogar a perna dele assim, quebra aquela estaca ali e sai e foge. Mas porque ele foi ensinado desde pequeno a ficar ali, ele acreditou que ele só podia aquilo, que ele não podia nada mais que aquilo ali. Então, quando nós estamos no engano, na falta do conhecimento, nós não conhecemos a nossa identidade em Deus, nós não conhecemos o nosso potencial em Deus, nós não sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos dá a força que precisamos todos os dias para vencer as nossas batalhas, nós ficamos como aquele elefante. Verdade. Porque nós aprendemos, acreditamos que era só aquilo ali que a gente podia fazer. Ficamos limitados. Então, eu quero que você saiba que se alguém está dizendo para você que você não pode, que você não é merecedor, que você tem que ficar nesse lugar que você está, quem é você para falar de Jesus para outras pessoas? Quem é você para construir coisas grandes? Quem é você para adquirir bens até que você está desejando, fazer viagens, ter uma vida em abundância, ter amizades, ser usado e cumprir a tua missão de vida? Quem sabe tem essa perguntinha na sua mente aí dizendo: quem sou eu para fazer isso? Ah, não, isso é muita areia para o meu caminhão. Ah, Deus não ia dar isso para mim, é coisa da minha cabeça. Gente, quantas vezes eu vivi isso? Quantas vezes eu lutei contra esse chamado? Quantas vezes eu lutei contra a minha capacidade, achando que eu não tinha, igual aquele elefantezinho que ficava ali só dizendo: olha, é isso aqui que eu mereço, é isso aqui que eu preciso fazer e eu estou conformada com isso. Então, de repente, você está assim nesse dia, né? Nós temos esse propósito hoje de falar para você: olha, por que você precisa ouvir a voz do inimigo, essa voz que está vindo de dentro de você, porque você foi acostumado a ouvir das pessoas, sendo que você pode ouvir a voz de Deus dizendo para você: eu sou contigo. Somente escuta, fica firme, vai em frente. Busca ajuda, seja humilde, escuta Márcia, escuta Josi, né? Seja abençoada com esse canal. Vai para a minha palavra, escuta a minha voz. Deixa eu entrar e eu estou batendo na porta. Deixa eu entrar. Abre o teu coração, abre a tua mente. Vai buscar conhecimento na palavra de Deus. Vai ter uma vida de intimidade com o Senhor para fortalecer a sua fé. Gente, é tanta coisa que a gente escuta que nos paralisa, que você pode optar hoje, decidir, porque nós temos o livre-arbítrio para decidir. Eu quero continuar ouvindo ou eu quero estar convencida que eu estou preparada para essa estação que eu estou vivendo ou para esse ciclo que eu estou vivendo. Eu creio que você está preparada. E você, Márcia? Eu creio que eu estou preparada e continuo me preparando, mas eu queria deixar uma coisa para que você que está nos assistindo, você pense. Às vezes, você conhece uma pessoa que você tem muita vontade de se aproximar dessa pessoa, de conversar, de pedir ajuda, nessa área, né, essa pessoa deve conhecer bastante da Bíblia, pelas atitudes dela, você acha que é uma pessoa que você pode confiar, mas tem algo em você que te bloqueia, ou que você tem alguma coisa, você não gosta da cor do cabelo da pessoa, você não gosta porque ela é gordinha, você não consegue ouvir a voz dela. Por favor, pede a Deus para te ajudar
a se aproximar dessa pessoa, porque tudo isso que você vê negativamente nessa pessoa que te impede de chegar perto dela é a força negativa do mal que não quer deixar que você aprenda. Porque quanto mais a gente aprende das coisas de Deus, mais livre nós somos, mais capazes de alcançar os propósitos de Deus na nossa vida, a gente consegue, porque a palavra dele liberta, porque é libertação, é você entender. Veja bem, o nosso cérebro, ele é poderoso, é uma bomba atômica. Então, deixa o cérebro que Deus deu para você funcionar. A doutora Josi, a gente já falou isso antes, mas 5% do nosso cérebro, né, que é aqui na frente, é o que funciona, e 95% é o subconsciente. Isso quer dizer que o nosso subconsciente ele tem mais ação, porque ele é um arquivo guardado. Então, muitas vezes você olha para alguém que te lembra alguém que no passado te magoou. Eu não estou entrando na sua área, não, tá, doutora? É porque eu aprendi isso. Márcia, preste atenção. Se tem alguém que você não gosta, que você nunca falou, mas você não se aproxima da pessoa, essa pessoa pode estar representando alguém do seu passado que está aqui no seu arquivo e não deixa que os 5% que estão aqui te faça aproximar dela para que você expanda mais, para que você aprenda mais, para que você seja uma pessoa mais bem-sucedida na sua vida, que as pessoas possam ver Deus em você. Tá certo? Foi isso que eu Eu aprendi. costumo dizer assim, tem uma pesquisa, inclusive está no meu livro, que essa pesquisa diz que nós temos 1% só da mente consciente e 99% da mente inconsciente. Piorou. Então, quer dizer que o que nós estamos aqui, está ativo na nossa mente, é isso, é o presente. Então, os 99% são das memórias, de todas as experiências que nós vivemos. E que é impossível ela trazer à nossa mente tudo que a gente viveu, porque não faz sentido. A gente não na nossa condição humana, a gente pira, em outras palavras, né? A gente tem um surto. Mas nós temos gatilhos que nos conectam a essas memórias. Inclusive, tem um filme, a Divertidamente, da Disney, que explica muito bem como funcionam as nossas memórias. Assiste esse filme que eu tenho certeza que vai clarear para você. E baseado nesse estudo, que também eu coloquei no meu livro, que é da doutora Caroline Leaf, é super importante a gente entender isso, porque cada vez que a gente vive algo aqui, nós vamos acionar essas memórias que vai nos trazer, como o elefante, vai nos trazer limitações. E assim a gente começa a viver como escravo, e aí a gente esquece que nós não somos mais escravos, que nós fomos libertados por causa do preço que Jesus pagou por nós na cruz. E aí eu quero ainda te dizer mais. Quando o Senhor criou todo esse mundo maravilhoso, ele foi poderoso o suficiente, e é ainda, para colocar limites em todas as coisas, inclusive no mar. Você percebe que o mar tem um limite, tem areia bem pertinho do mar, mas ele não passa. Se esse Deus, ele pode colocar limite no mar, imagina naquilo que você está vivendo. Olha que poderoso é isso, quando a gente começa a pensar nessas coisas, e a gente só pensa porque a gente lê a Bíblia, porque aí a gente começa a comparar com as coisas que a gente está vivendo no mundo, e a gente entende realmente isso é sobrenatural. Então, a gente passa a viver o sobrenatural, e a gente sai desse natural, porque a nossa fé é baseada nas coisas que a gente não vê. Então, se você tem um projeto, se você está começando um novo ciclo, uma nova estação, você precisa, então, se apegar na fé que Deus planta no nosso coração. E buscar isso, e viver com intensidade essa busca né, na oração. São várias ferramentas que a gente tem que usar. A gente precisa, sim, de um profissional para nos ajudar espiritualmente, até emocionalmente, fisicamente. Nós precisamos de várias ações para que a gente chegue onde nós estamos hoje. Eu continuo buscando, Márcia continua buscando, a gente faz curso, a gente lê, a gente se prepara, a gente põe em prática, porque não adianta ser se você ainda parecer se você ainda não é. A gente estava falando sobre isso no início desse vídeo. Então, queridos, olha, você está sim preparados para essa batalha se você estiver em Cristo Jesus, né? Se você mergulhar
realmente numa vida com Ele, dependendo dele, segurando na mão dele. É Tá verdade. certo? Então, eu acredito que nós deixamos aqui bastante informação, né, Márcia, nesse Uhum. vídeo. A gente vai chegando para o final. Você tem alguma coisa mais a acrescentar? Que para a gente, quando está numa batalha, a gente tem a defesa e o ataque. Então, a defesa é a gente ter sempre em mente, a gente fique calado, a gente observe mais, a gente ouça mais o que está acontecendo, analise, e o ataque seria a palavra de Deus e você viver em Deus. Quando eu e você vivemos em Deus, é o ataque, é quando você declara a palavra dele. Declare as promessas que ele tem para você e para mim na Bíblia. Diga sobre a arma que forjada não vai prevalecer sobre você. Diga alto para que o inimigo esteja ouvindo que tem anjos ao seu redor para te proteger. Diga que Deus, lá em Josué 1:9, ele escolheu você, ele ordenou você e ele vai continuar caminhando com você, nunca vai te abandonar. Esse é o nosso ataque. Essa é a nossa arma. A arma de quem conhece a palavra de Deus é a palavra de Deus, é você declarar no mundo espiritual. E a defesa é você ficar quietinho no seu canto, ouvindo o que está acontecendo, observando, para no momento certo você atacar. Isso é muito importante. Eu levei um tempo para aprender, e agora que eu estou aprendendo, eu vejo resultados imediatos. Imediatos. E eu fico maravilhada. Que Deus abençoe você. Maravilha. E enquanto Márcia falava, eu quero deixar aqui para você, me veio aqui. O livro de Provérbios é um livro cheio de sabedoria. E vira e mexe, eu volto para ele e eu leio ele todinho no mês. Eu faço o propósito de um capítulo por dia. E eu sou tão enriquecida com a sabedoria desse livro que eu quero deixar aqui para você. Leia, faça um propósito de ler Provérbios, medite sobre cada versículo e tire um versículo naquele dia que deixe mais destacado em você e pense sobre ele. Começa a aplicar na sua vida. E eu quero deixar um para você hoje, que é no capítulo 20, no verso 4, que diz, olha, parece que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem. O preguiçoso não ara as terras porque é inverno, porque por isso, no tempo da colheita, procura e não encontra nada. Tem tudo a ver. A gente não pode ser preguiçoso, porque a gente precisa ter muito esforço para trabalhar na nossa mente, na renovação da mente, né? Buscando essas ferramentas e sendo abençoado por Deus em cada momento. Por isso, a gente, usando esse texto, você diz assim, será que eu estou sendo preguiçoso? Será que eu estou semeando ou eu não estou semeando? Porque o inverno a gente quer ficar mais na cama, a gente quer curtir mais o friozinho. Agora nós estamos vivendo o inverno aqui. Passa muito rápido aqui na Flórida, então a gente ama. Né? Mas se a gente não acordar, ontem eu acordei 5 horas da manhã para ir para a academia, estava um friozinho bem gostoso, e aí eu falei assim, eu poderia ficar em casa hoje e amanhã. Não, amanhã eu não posso, porque amanhã eu tenho gravação, então eu tenho que ir hoje, sabe? Então é assim, a gente tem que decidir todos os dias. Às vezes, quando eu morava em Massachusetts, eu acordava de manhã, estava nevando, e eu dizia, não vou para a academia hoje. Eu vou sim, porque é na neve, é na chuva, em qualquer tempo, porque é o meu compromisso comigo em primeiro lugar, para eu estar bem. E assim as outras coisas ficarão bem também. Então, fique com tudo isso que nós passamos para você, que Deus te abençoe, te guarde e que você continue firme, entendendo que você está preparado para a batalha. Um beijo grande para você. Não deixa de compartilhar esse vídeo e deixa aqui os teus comentários. Tchau, tchau. Tchau.